Fala guerreira, fala guerreiro, aqui é o Biro. Meu nome é Bianca. E aqui é a Andréia Pires. Estamos começando mais um Peão 4.0. Dessa vez a gente vai falar sobre a importantíssima greve dos trabalhadores dos Correios que está acontecendo em quase todo o país em defesa dos seus direitos e contra a privatização das empresas. Sim, e para sabermos mais sobre essa greve, vamos conversar hoje com a Natália Mantovan, que é trabalhadora dos Correios na grande cidade de Campinas. Bora começar o programa então? Vamos lá! Bora! No dia 18 de agosto, os trabalhadores dos Correios de todo o país iniciaram sua greve, que veio se expressando com muita força em diversas cidades e estados, chegando a paralisar centros de distribuição importantes como Indaiatuba e Curitiba. A reivindicação principal é a manutenção da validade do acordo coletivo da categoria, pelo prazo de 2 anos. Esse prazo foi definido pelo Tribunal Superior de Trabalho no ano passado, através da luta dos trabalhadores contra a tentativa da direção da empresa de atacar os seus direitos. Sim, os trabalhadores dos Correios estão lutando para que o seu acordo coletivo permaneça válido até 2021. É nesse acordo que estão muitos dos direitos da categoria, como duração da licença maternidade, valor do adicional noturno, auxílio para dependentes ou filhos com deficiência, auxílio creche, entre muitos outros. A direção da empresa, que está nas mãos de um militar do governo Bolsonaro, quer acabar com 70 dos 79 pontos desse acordo. E esse ataque brutal do governo Bolsonaro vem em plena pandemia do coronavírus, na qual a maioria dos trabalhadores dos Correios seguiram trabalhando para garantir os serviços à população. E sem testes, sem EPIs adequados, com praticamente nenhuma medida preventiva. E essa enorme exposição levou a mais de 100 mortes na categoria. Pois é, né? Uma situação muito drástica. E no comando dessa empresa está o general Floriano Peixoto, que junto a Bolsonaro e Paulo Guedes, né, veio defendendo a privatização da empresa, além de ampliar a terceirização que precariza ainda mais as condições do conjunto dos trabalhadores. Esse general propagandeia um discurso do governo de que os trabalhadores do Correio são privilegiados, sendo que um atendente ganha um pouco mais que R$1.000. Já ele sim é o verdadeiro privilegiado, né, com seu salário anual que ultrapassa R$1 milhão e o de seus assessores que chegam a 20 mil por mês. E não podemos esquecer que esses privilégios também são garantidos para os ministros do STF, que não são eleitos por ninguém, que ganham salários maiores de R$30 mil, enquanto atacam os trabalhadores, como vimos agora, votarem por unanimidade a suspensão do acordo coletivo. E essa luta vai além da defesa dos direitos elementares conquistados por muitos anos de luta. Ela também é contra a privatização. É muito comum ouvirmos que os Correios é uma empresa que gera prejuízo para o Estado e por isso tem que privatizar. Tanto não é verdade, como em 2017 seu lucro foi de R$667 milhões. E em 2018 a companhia fechou com um lucro de 161 milhões. Pois é, dinheiro pra caramba, né? E só deixa bem claro por que querem tanto vender os Correios. Eu acho que é inconcebível acreditar que algum empresário seria capaz de comprar um negócio que tá dando prejuízo. Inclusive o BNDES já escolheu um consórcio para apresentar as propostas de venda dos Correios, que é ligado à Accenture, uma empresa irlandesa, a maior do mundo no setor de consultoria e envolvida em escândalos fiscais, inclusive. Então, gente, vamos começar a entrevista do programa de hoje com a Natália Mantovan, que é trabalhadora dos Correios. Nath, seja muito bem-vinda ao podcast Peão 4.0. Muito bom ter você aqui conosco. Espero que seja a primeira de muitas outras vezes. Obrigada. Oi, é um prazer para mim estar aqui. Obrigada pelo convite, gente. Da hora, Nath. Um prazer ter você aqui no programa. Bem-vinda, Natália, ao Peão 4.0. Obrigada, gente. Só registrando que eu sou ouvinte também do programa, então é um prazer mesmo estar aqui. Obrigada pelo espaço. Como você já é ouvinte, já deve saber como funciona, vou começar com a primeira pergunta. A gente tem visto muitas matérias sobre a greve, né? Mas eu queria ouvir um pouco de você, que é uma trabalhadora grevista. Qual é o motivo da greve? O que tem
realmente feito os trabalhadores se mobilizarem e cruzarem os braços? Olha, o motivo em si, principal nesse momento, é o acordo coletivo. Porque o que acontece? Todos os anos, no período de campanha salarial, né, que normalmente a principal discussão é o salário, mas é nesse momento que se faz um acordo onde tem todas as cláusulas que determinam nossa relação com a empresa. Então, as chamadas cláusulas sociais, que são benefícios, tudo, e tem as cláusulas econômicas, que daí seria o salário. Todos os anos, geralmente, o que fica em jogo é mais o salário, e essas outras cláusulas, elas permanecem, porque elas foram conquistadas há muito tempo, em outras lutas, desde a década de 80, que tem lutas no Correio, e muitos desses benefícios a gente conquistou nessa época. O que aconteceu foi que o ano passado, quando foi feito o último acordo, o Tribunal Superior do Trabalho, o TST, determinou que valeria por 2 anos. Então, esse ano, estava garantido que seria o mesmo acordo do ano passado, estava tudo certo. Então, a gente vinha trabalhando com essa perspectiva, inclusive trabalhando na pandemia, expostos com toda uma série de questões de uma empresa que já vem sendo sucateada, já tem precarizado muito o trabalho. E aí, quando chegou na época da campanha, a empresa, na verdade, já tinha entrado com recurso no STF questionando essa questão da validade do acordo e o STF julgou ao lado da empresa e determinou que não valeria por 2 anos mais, então já tinha acabado o nosso acordo, então teria que fazer um novo. E a proposta da empresa para o novo acordo era retirar 70 das 79 cláusulas, acho que até vocês já comentaram antes da entrevista no programa, mas essas cláusulas, elas são os benefícios que, basicamente, que fazem a gente conseguir ter uma vida digna, apesar de ter um salário baixo, né? Um salário abaixo do que o Diese, por exemplo, calcula como sendo um salário mínimo ideal, né? E o que acaba que, como a gente tem o convênio, tem vale alimentação e tudo mais, essas coisas acabam garantindo a nossa vida, apesar do salário em si não ser suficiente para bancar uma família. E já vem de muitos ataques nos últimos anos. No ano passado, a gente já teve um ataque bastante forte ao nosso convênio, que impôs que a gente tivesse que pagar mensalidade, teve que tirar os pais, então pessoas que os pais são dependentes delas, né, pessoas cujos pais recebem, por exemplo, só uma aposentadoria mínima e que conseguiam colocar esses pais no convênio, não conseguem mais, então aumentou muito o nosso gasto com saúde já, do ano passado para cá. E já faz um tempo que eles vêm tentando mexer em outras cláusulas sociais, né? E agora eles estão com essa proposta de mexer em praticamente tudo. Então corta... Esse mês, já eles, como o acordo não estava estabelecido, eles já atacaram, na verdade. Eu já recebi esse mês quase R$200 a menos de vale alimentação, sendo que aumentou o valor de compartilhamento que eles descontam do salário para compartilhar o vale. Então, na prática, eu consegui comprar muito menos coisa no supermercado, no momento que o valor dos alimentos tem aumentado. Aumentou arroz, aumentou feijão, aumentou leite, todos os derivados, tudo aumentando, e eles vêm e atacam o nosso vale alimentação. Eles querem tirar a vale alimentação das férias, querem diminuir o valor que a gente recebe de remuneração nas férias, tirar o vale de Natal, enfim. Um monte de questões que, assim, eles tentam apresentar como se fossem privilégios, coisas que estão acima do que um trabalhador precisa receber, mas só que são essas coisas que garantem as nossas condições de vida, né? Só que isso, além de já ser um ataque muito profundo, muito grande, que já demandaria, assim, já teria uma resposta muito grande da categoria, eles fizeram isso no momento onde a gente vem sofrendo com a precarização, sofrendo com a pandemia, tendo que, né, sendo um serviço essencial, tendo que trabalhar. Eu recebi 4 máscaras de malha que parece, os carteiros brincam, falaram que parecia uma cueca, porque era uma máscara horrível, que a gente, na verdade, eu tive que comprar máscaras para poder usar, para me sentir um pouco mais segura. Eu tive que comprar um daqueles de acrílico, né, que a gente coloca no rosto, assim, para proteger, porque a empresa não forneceu. Para fornecer álcool em gel, a gente se recusou a trabalhar por uma semana. Ficou uma semana a agência não funcionando, porque a gente falou, não vou trabalhar se não tiver pelo menos álcool em gel. Aí que eles foram fornecer.
Então, assim, colocou a gente numa situação que isso gerou muita indignação, né, dos trabalhadores. E isso acabou motivando muita gente a se movimentar também na greve, porque pessoas que nunca fizeram greve falaram, não, o que eles estão fazendo com a gente é muito absurdo, e resolveram participar esse ano por conta disso. Fora que tem a questão da privatização, que já vem de anos também os projetos privatistas, desde o governo do PT, etc., mas que agora está se aprofundando, está avançando, né? Foi uma promessa do Bolsonaro e do Guedes, e que eles estão tentando avançar com isso, e a gente é contra. Então isso também entra nos motivos da greve, né? Não, totalmente, Nath. Muito foda essa situação que tá aí, né? E uma outra coisa que eu queria perguntar pra você é porque, assim, existe toda uma polêmica de internet, bem bizarra, inclusive, na nossa opinião, né? Sobre se a esquerda deve ou não apoiar a greve dos trabalhadores dos Correios. Porque, assim, tem gente falando que esses trabalhadores têm mais que se ferrar, porque teve um setor que apoiou o golpe de 2016, o Fora Dilma, enfim. Eu queria saber o que você opina sobre essa questão. Nossa, nem me fala. Isso é uma questão, assim, que a gente está se deparando, nós, trabalhadores em greve, em tudo que a gente faz. A gente faz um post, faz alguma coisa para falar da nossa luta, chove comentários, né, nesse sentido. Assim, ainda que eu acho que é um setor que só milita na internet, não é possível, né? Que fica fazendo isso o dia inteiro. Você posta qualquer coisa, eles vêm com a mesma resposta. Parecem uns robôs, mas enfim. Não sei se setores mais sérios da esquerda estão pensando isso também. Eu espero que não, espero que, né? Mas assim, primeiro que tem que entender que em todas as categorias eu acredito que teve gente que votou no Bolsonaro. Ele ganhou as eleições, né? Então, falar que só os trabalhadores dos Correios elegeram Bolsonaro é um absurdo, né? Não, vamos combinar. Mas, além disso, tem que considerar também que foram eleições manipuladas, foram eleições que teve uma enxurrada de fake news, que muita gente caiu nessas fake news, não só os trabalhadores dos Correios, mas trabalhadores precarizados, enfim, de diversos locais. Então já é uma questão. E uma outra questão é que eles se baseiam em alguns vídeos que apareceram na internet, principalmente porque tinha um candidato do PSL, né, que era o carteiro reaça, que fazia campanha na internet se colocando como um carteiro, mas assim, que não representa a categoria, mas eles pegam um vídeo de um centro de distribuição onde os carteiros fizeram um vídeo apoiando e usam isso para falar de uma categoria que agora tem em torno de 100 mil funcionários, mas porque saiu muita gente. Antes tinha 120 mil até pouco tempo atrás. Então, assim, falar que todo esse universo de trabalhadores está representado em um vídeo que dá apoio ao Bolsonaro é um absurdo. Mas, para além disso, eu acho que o que mais pega, principalmente nos petistas, né, é porque tem uma foto de alguns carteiros queimando uma bandeira do PT. Isso eu acho que teve um pouco mais de repercussão dentro da categoria e fez com que, sim, alguns setores, não todos, longe de ser a maioria, mas teve setores que acharam que foi bom o golpe contra a Dilma, né, porque viam não como um golpe que avançaria à direita, mas como algo contra o PT, e eles estavam bravos com o PT. E com razão, porque os projetos que foram sucateando a empresa, que estavam preparando a privatização, por exemplo, o ataque ao convênio médico, que foi um ataque que a gente mais sentiu, ele se concretizou o ano passado. Na verdade, ano retrasado, o ano passado terminou de se concretizar assim, com a questão dos pais, mas ele veio de 2012. Então, assim, no governo da Dilma. Então, muitos ataques passaram durante os governos do PT e isso fez com que muitos trabalhadores se sentissem traídos. Porque teve algumas conquistas no governo Lula, eles apoiavam, viam aquele governo como um governo para os trabalhadores e depois se viram atacados pelo PT. Então, isso gerou muita indignação. E, ao mesmo tempo, boa parte dos sindicatos da categoria são dirigidos pelo PT ou pelo PCdoB, que sempre esteve coligado, né, ao PT, seguia a mesma política, e que muitas vezes não mobilizavam nessas lutas. A luta em relação ao convênio, por exemplo, um setor enorme não fez, de sindicatos nem fez a luta num primeiro momento, porque não queria se enfrentar com o governo do PT, que era o partido deles. Isso gerou um desgaste na categoria, uma raiva em relação ao PT que
é por causa disso, assim, não é por serem de direita né, e serem totalmente de direita, totalmente a favor do golpe, totalmente bolsonaristas e é isso. Não, tem esse histórico, né, que levou muita gente, acabou abrindo espaço para a direita. Então eu acho que assim, não apoiar a greve por conta disso, isso sim é fazer um serviço para a direita, porque quem está se enfrentando hoje com o governo Bolsonaro na luta de classes é a gente, nessa luta. Então, assim, não faz sentido para mim eles se basearem nessas questões para falar que não tem que apoiar, que tem que deixar a gente se ferrar. E outra, se privatiza os Correios, não é só a gente que está sendo atacado. Coloca toda a classe trabalhadora para trás e ainda rifa uma empresa estatal importante para o país, para os trabalhadores do país. Então, para mim, não tem sentido o que essas pessoas estão falando. Tá certo, Natália. Fala pra gente qual a situação atual dos Correios, Natália. Então, como eu comentei um pouco, né, já vem há um bom tempo sendo sucateado. Então, a gente teve, por exemplo, fechamentos de muitas agências, que eles abrem muito espaço para as agências franqueadas, né, que são terceirizadas, e vão lá e fecham agências próprias. Aí deslocaram os trabalhadores para agências mais longe de casa, tudo para poder ir enxugando, né. Tem a questão, tem precarização em vários níveis, mas eu acho que o que é mais evidente é a sobrecarga de trabalho. Então, foi diminuindo o quadro em todas as unidades, sendo que o serviço estava aumentando, né? Não teve mais contratação, o último concurso foi em 2011, de lá para cá teve vários planos de demissão voluntária, né? Principalmente para quem já era aposentado ou estava perto da idade de se aposentar. Isso reduziu muito o quadro, ao mesmo tempo que foi o período que aumentou as vendas online, né? Então, assim, a sobrecarga de trabalho, ela se dá em todos os âmbitos, no atendimento, na entrega, na triagem. Isso é o que a gente acaba mais sentindo, é o que mais dificulta realizar mesmo um bom trabalho, joga a gente contra a população, coloca a gente numa situação muitas vezes de conflito com os clientes, porque que são a população, né, que precisa dos nossos serviços, aí não entende porque não chegou e, enfim, e vão lá tirar satisfação, muitas vezes nos tratam mal no atendimento, sendo que na verdade a culpa não é nossa, né? É por causa desses planos que eles foram fazendo, sempre em nome de tornar a empresa mais lucrativa, de cortar gastos, sendo que, na verdade, os lucros eles não estavam diminuindo. Muitas vezes eles vão lá e falam, diminuiu as cartas, diminuiu a comunicação por cartas, então, por isso, a empresa está falindo. Mas não é verdade, porque o Correio também faz entregas de encomendas e vários outros serviços que dão muito lucro. E poderia ser uma empresa que se sustenta, né? Mas, em nome disso, eles foram sucateando. Então, a gente tem situações, tem agências que muitas vezes não recebe fita adesiva para lacrar uma caixa. E aí fica lá, brigando com o cliente porque ele chega e fala, mas como assim não tem fita? Eu quero mandar isso e eu não tenho fita. E fica uma situação, assim, absurda. E que, enfim, tudo isso para supostamente economizar e gerar mais lucro, mas na verdade a gente sabe que é para enxugar os gastos e ficar mais fácil de vender, né? Ficar mais fácil de privatizar. Então, eu acho que a situação da empresa hoje é essa. E na pandemia isso só piorou, porque todo mundo que era grupo de risco pôde se afastar. Pode assim, né? Teve que os sindicatos entrarem na justiça, garantir o direito dessas pessoas de ficar em casa, né? Não foi de bom grado, assim, da empresa, nem isso, mas foram afastados, conseguiram a opção de ficar em trabalho remoto, para não se expor tanto. E os que ficaram trabalhando por 3, 4, 5, em piores condições e, como eu já tinha mencionado antes, com EPI insuficiente e, enfim, com uma sobrecarga muito maior. Então, esse é o quadro atual da empresa. Sim, Natália, nossa, muito difícil a situação. E uma coisa que você citou foi sobre a privatização, né? Queria saber um pouquinho mais, assim,
Como que você está vendo isso acontecer? O que você acha? Olha, eu acho que isso, assim, é um anseio dos capitalistas, obviamente, ter uma empresa tão grande com uma malha logística, né, tão grande quanto os Correios, que consegue chegar em todos os cantos do país. Isso é o sonho da Amazon, isso é o sonho do Mercado Livre, do AliExpress, que são empresas internacionais que têm interesse nisso. São eles que podem ganhar com a privatização. Não vai ser os trabalhadores, não vai ser a população que vai ganhar com isso. E a gente vê que tem essa pressão desse setor em cima do governo. Foi uma promessa de campanha do Bolsonaro, então acho que o Guedes, né, estão fazendo de tudo para conseguir concretizar isso. E isso só existe essa possibilidade justamente porque é uma empresa lucrativa, né? Porque senão essas outras empresas não estariam interessadas em comprar os Correios. Se fosse só um serviço social que não gera lucro nenhum, quem ia querer comprar, né? Mas a gente sabe que se eles comprarem, né, se for privatizada mesmo, a gente vai perder muito. Os trabalhadores em primeiro lugar, porque com privatização sempre vem demissões em massa, e a gente sabe que o Brasil hoje, o cenário não tá bom, tá? Na verdade, está batendo recordes de desemprego, e você vai colocar mais gente na rua, gente que trabalha há muitos anos e que provavelmente vai ter dificuldade de se recolocar no mercado de trabalho, porque fez isso a vida inteira, e vai estar na rua nesse momento. Então, esse é o primeiro ponto que eu já acho um absurdo. Mas, assim, além disso, vai precarizar mais. A gente vê o que é a Amazon, um bilionário, tipo, um mega bilionário que tá batendo recorde de lucro enquanto promove um trabalho super precário. Teve greves na Amazon ao redor do mundo todo. E é isso que é o cenário que eles querem, né? Se privatiza os Correios, vai ser isso. A realidade vai ser trabalho mais precário, como a gente vê já também nas unidades que tem mais trabalhadores terceirizados, que muitas vezes têm salários atrasados, não têm direitos básicos. Então ia precarizar mais o trabalho. E para a população tem uma questão, que essas empresas, eles querem ter lucro. Então, se uma cidade lá que é longe, no Amazonas, que você não chega tão fácil, você vai colocar uma estrutura lá só para entregar de vez em quando uns remédios. Eu atendo muita gente que manda remédio assim, para os parentes que moram em lugares muito longe, que muitas vezes não conseguem encontrar. Aí eles vão lá e mandam por Sedex. Muitas vezes até não é barato, mas é muito mais barato do que nas empresas terceirizadas. Então, assim, isso não vai existir, porque eles vão manter nos grandes centros, vão oferecer provavelmente num primeiro momento um serviço de primeira para as grandes empresas que estão interessadas, para os grandes centros comerciais do país que dão mais lucro, mas vão virar as costas para as periferias onde tem muito assalto, não vai entregar. As cidades muito longe, que você vai ter que ter uma estrutura lá para garantir, não vai. Essas empresas que são concorrentes do Correio hoje, como DHL, FedEx, eles já não fazem isso. Nas cidades que não dá lucro, eles mandam pelo Correio. As cidades que dá lucro, eles vão lá e põem a estrutura deles para lucrar. Então, deixa de fazer esse atendimento social que os Correios fazem, né? Não só para envio de encomendas, mas tem vários serviços que os Correios fazem hoje. Entrega de livros didáticos, as próprias eleições, várias questões que dependem de logística, e para atender o país inteiro, quem consegue hoje são os Correios, né? Então eu vejo que a privatização só vai servir para os capitalistas que puderem comprar a empresa a preço de banana. Para a população não serve. Só que eu vejo que uma parte da população compra o discurso, porque o atendimento está sendo mal feito, porque a gente está sobrecarregado, não dá conta. E as pessoas pensam, se privatizar pelo menos vai funcionar melhor, não vai atrasar tantas coisas, ficam achando isso. Mas é uma ilusão. Eu acho que o que a gente gostaria é ter uma empresa que é da população, que é dos trabalhadores e que fosse gerida por nós, que a gente pudesse controlar, pudesse ver para onde foram os gastos, para onde está indo o dinheiro, o que está sendo investido, onde precisa de funcionários e contratar funcionários, ou seja, uma empresa que tivesse a serviço de atender a população, simplesmente, não precisa dar lucro,
precisa ser sustentável e conseguir atender a população e ter trabalhadores trabalhando em condições dignas de trabalho. É só isso que precisa. Não precisa gerar lucros para nenhum milionário, bilionário, né? Então, acho que, como eu vejo, a questão da privatização é assim. Nath, acho que a privatização realmente só traria coisas negativas, na verdade, para o serviço que o Correios presta para a população. Acho que deixou muito claro na sua opinião e como você descreveu para a gente. E acho que, para justamente evitar isso, conta pra gente um pouco como que tá a greve de vocês agora. Qual que é a situação da greve, a mobilização, o que está acontecendo? Certo. Então, tá uma greve muito forte, muito expressiva, assim, dos últimos anos. Eu acho que é uma das maiores, sem dúvida. Tem uma adesão muito grande. Não tá fácil a situação que a gente tem pela frente, primeiro porque, como eu comentei no começo, o acordo coletivo nosso ele foi derrubado, né? A vigência dele foi derrubada pelo STF. Isso aconteceu porque a empresa foi lá, procurou o STF, usou uma justificativa de que a empresa tem um monopólio da entrega de cartas, é uma questão constitucional, então ela não teria condições de bancar, e o STF foi lá e julgou do lado dela. Então você já coloca uma situação de insegurança, porque pode ser que o TST julgue, a empresa vai lá, procura o STF e o judiciário todo contra a gente, né? Então, assim, não é uma situação fácil, né? A gente está tendo que se enfrentar não só com a direção da empresa, com o governo Bolsonaro, mas também com o judiciário que fica definindo os rumos das nossas vidas, né? Então, esse é um primeiro ponto. Mas eu acho que a greve está muito forte, tem muita gente que nunca tinha feito greve está fazendo, mas tem uma contradição que muita gente também é grupo de risco, tem doenças, tem idade mais avançada, né, e não pode participar das manifestações e tudo mais. Então, ao mesmo tempo que o impacto da greve está sendo muito maior, eu sei que está sendo, porque já estava antes sobrecarregado, então com o tanto de gente que está em greve agora, não tem como a empresa dar conta, não sei o que eles vão fazer. Aliás, eu sei, saiu hoje uma medida falando que as agências podem fechar e mandar os atendentes que estiverem furando greve, né, trabalhando nessas agências, mandar eles fazerem o serviço de carteira, ou seja, eles estão bastante desesperados porque tem muita gente em greve e já tinha muita gente afastada, então não estão dando conta do serviço. Então, forte a greve tá. Mas é um pouco mais difícil de se expressar. Tá tendo muitos atos, tá tendo caravanas, tá tendo várias ações pelo país todo, mas tem essa contradição, né? É mais difícil por causa da pandemia. Mas mesmo assim, os trabalhadores estão fazendo atos de rua com máscara, com álcool em gel, tentando manter um distanciamento, fazendo o possível para conseguir se expressar. E uma medida que eles andaram tomando, né, que é um método, faz parte dos métodos de luta da classe trabalhadora, é paralisar os centros de triagem de encomenda, né, que são os setores unidades onde centraliza a carga de uma determinada região e trata a carga, né, separa por CEP e tudo para redirecionar para os outros locais. A gente teve uma ação bem importante aqui na região de Campinas, né, na cidade de Indaiatuba, que tem o maior complexo de tratamento de carga, e os trabalhadores ocuparam a entrada desse prédio, conseguiram paralisar desde a quarta-feira passada até ontem, paralisar esse centro. Então, impactou muito a carga da região, uma carga significativa, porque a região de Campinas é bem importante, tem muita indústria por aqui, tem Unicamp, tem, enfim, uma região importante do país que ficou totalmente paralisada a carga. Então tem um impacto muito grande, mostra a força dos trabalhadores. E ontem essa ocupação ela foi desocupada, né, através da polícia, com repressão aos trabalhadores, com uma ordem judicial, uma manobra judicial da empresa, que primeiro ela entrou na justiça de Indaiatuba, o juiz não concedeu a ordem de reintegração de posse, ela foi para a justiça de Campinas,
conseguiu a ordem, mas o oficial de justiça não conseguiu entregar para o sindicato, mesmo assim mandou a polícia lá à noite para desocupar. Foi pacífico, porque os trabalhadores não tinham muito o que fazer, eles foram bastante armados, com gás de pimenta, tudo para cima, e foi desocupado. Mas foi uma expressão importante de força, essa ocupação. Durou vários dias, e a gente sabe que teve outros no país. Se eu não me engano, ainda está ocupado um centro de encomendas lá na Bahia. Em Curitiba teve também uma ocupação no centro de triagem, durou pouco tempo também, houve uma integração de posse, mas assim, tem tido várias ações de demonstração de força mesmo, concentrada principalmente nesses centros de triagem pelo país. Acho que pode até ter outras ações essa semana, né? Que a greve ainda está forte. Os trabalhadores não estão querendo recuar por enquanto. A perspectiva agora que a gente está é aguardar o TST marcar um julgamento, porque o TST fez uma proposta de conciliação, propôs para a empresa continuar o acordo como está por mais um ano, só que excluindo a parte do reajuste de salário, então não teria reajuste de salário, mas manteria os benefícios como estão. E a empresa não aceitou. Então agora isso vai para julgamento e a gente está aguardando, ainda não foi agendado o julgamento. Ele está nesse pé, por enquanto, a greve. Nath, muito obrigado pela entrevista. A greve de vocês é realmente muito importante. É um exemplo de luta que os trabalhadores estão dando no meio do governo Bolsonaro. Eu espero que vocês triunfem em todas as reivindicações de vocês. E o Esquerda Diário e o podcast Venho 4.0 vai estar do lado de vocês no que precisar. Muito obrigado, volte mais vezes. Obrigadão, Nath. É sempre muito bom ter lutadoras como você aqui no nosso podcast. Valeu. Verdade. Muito obrigada mesmo, viu, Natália? A Natália é uma trabalhadora, já uma trabalhadora há muito tempo, e nos cedeu aqui essa entrevista muito importante para essa luta muito importante. Grande abraço, Natália, e até a próxima. Valeu, gente. Eu que agradeço pelo espaço. Muito importante o trabalho que vocês fazem no podcast. Valeu mesmo. Como a Natália expressou, essa ameaça de privatização, ela está cada vez mais constante, mas ela não é de hoje, né? Ela vem se agravando com a terceirização de uma série de serviços dos Correios. A gente pode citar pelo menos 5 áreas que contam com trabalhadores contratados através de empresas terceirizadas, como a limpeza, motoristas de caminhões que fazem as linhas, operadores de triagem e transbordo e carteiros temporários, né, além de atendentes de agências franqueadas. As agências franqueadas são um negócio absurdo. Foram claramente criadas para desviar parte de um enorme lucro dos Correios, maquiando os dados sobre o qual a estatal rende ou não e colocando parte do rendimento no bolso de figuras obscuras. Sim, Andréa, e elas realizam um atendimento diferenciado para que os empresários e parte da população sinta que o atendimento é, entre muitas aspas, melhor nessas unidades. E assim apoia a terceirização e a privatização de outras agências. Ou seja, é uma chantagem para privatizar, enquanto mantém as agências estatais super sucateadas. Sim, no início de agosto, uma operação da Polícia Federal que investiga fraudes realizadas por um empresário dono de agências franqueadas encontrou 3,5 milhões na sua casa e estima-se que o seu esquema chegou a desviar 95 milhões de reais dos Correios. Nessas agências, os atendentes não recebem o mesmo salário e benefícios que os efetivos e não possuem a mesma estabilidade. Por isso, precisamos repudiar a terceirização e defender a efetivação dos trabalhadores terceirizados para que seja parte da mesma categoria e que tenha os mesmos direitos, inclusive o direito de organização e greve. Exatamente, Andréa. Por que esses trabalhadores precisariam fazer uma prova de um concurso público para serem efetivados, sendo que já testaram na prática que são capazes de efetivar o trabalho? Muitos deles estão trabalhando nos Correios há anos, em diferentes empresas. Também é necessário defender a estatização das agências franqueadas.
Afinal, essa receita pertence aos Correios e, portanto, à população, e não aos empresários. Sim, e isso é parte de lutar contra a privatização da empresa. Uma privatização que atingirá a população com a cobrança das entregas, né, e a retirada das agências do interior, como a Natália citou, né? Porque a prioridade não vai ser o serviço, que já está bastante precarizado, mas sim o lucro dos monopólios capitalistas, inclusive dos monopólios estrangeiros, né? Bianca, e para lutar contra esses ataques à privatização e para conquistar melhorias no serviço dos Correios, o papel dos sindicatos é fundamental para refletirmos como que a greve dos Correios pode vencer, além de pensarmos como as outras categorias podem se organizar, não só para barrar as privatizações e ataques aos trabalhadores, mas para impor um outro projeto de sociedade. No Rio Grande do Norte, a gente participou de uma manifestação e a gente entrevistou um trabalhador dos Correios. Primeiramente, eu defendo os sindicatos de modo geral, né? Porque o único verdadeiro instrumento de defesa que nós temos é o sindicato. Tem muita gente por aí que ainda reclama, que critica o sindicato, mas tira o sindicato para ver se não piora. Porque a gente só tem esses direitos que estão aí justamente por haver sindicato. E, consequentemente, haver o direito à greve, essas coisas todas, né? Essas reivindicações. Ou seja, o único modo de combater as injustiças, né? Que são de larga escala, né? As injustiças no nosso país, né? No Brasil. As injustiças, a desigualdade, às vezes até mesmo o preconceito contra o trabalhador menor, né? Parece até que há em alguns momentos até um certo preconceito, porque não quer ver a gente ganhar alguma coisa a mais, ou ter um pouquinho de direito a mais de benefício, né? Essas coisas assim. E eles acham como se fosse assim um insulto para os que pertencem à classe alta, né? A esses digamos assim, as autopatentes que tem por aí, né? Ver um trabalhador que antes era um escravo, né? E ganhar tanto direito, né? Tanto privilégio, entre aspas, né? Socialmente falando, né? E com isso, eu sou muito a favor da greve. Eu acho que não tem outro meio, até mesmo porque ela colocou a gente numa, digamos assim, ela não deu outra chance pra gente, ela não deixou outra opção para se pensar, a não ser brigar pelo seu direito, porque como é que pode de uma hora para outra ela querer vir exterminar, liquidar com o direito da ideia de ser cidadão, né? E você não só a questão de você ter seu patamar de financeiro, social, de dignidade, quer dizer, né? De dignidade como cidadão, mas não só isso, mas também humilhar o trabalhador. Então eu acho assim, impossível não fazer greve. Certo. Tá certo, muito obrigado, viu? Nada. Com os excetistas, trabalhadores do Correio, na linha de frente de defender seus direitos, em unidade com fortes categorias como petroleiros e bancários, os trabalhadores podem lutar contra o projeto privatizador do Bolsonaro, Guedes, General Floriano Peixoto e todas as figuras desse regime podre, como os ministros do STF, Rodrigo Maia, e o Congresso. É possível sim uma saída em que os capitalistas paguem pela crise. Exatamente, Dé. E os sindicatos eles têm o papel de organizar a luta dos trabalhadores, porque, como a gente falou, né, no programa anterior sobre os sindicatos e o Trotsky, são uma importante ferramenta de defesa dos trabalhadores. Em Natal, por exemplo, a CUT, que dirige a Federação Nacional dos Correios, e o Sindicato do Rio Grande do Norte também é a direção de inúmeras outras categorias, como professores, servidores da saúde, e além disso tem a CTB, que dirige o Sindicato de Petroleiros no estado, onde Bolsonaro quer privatizar toda a produção e extração do petróleo, botando em risco 5,6 mil empregos. Então, assim, seria importante unificar essas lutas. Se essa greve, como dissemos, pode significar uma derrota ao governo Bolsonaro e alterar a correlação de força para o lado dos trabalhadores que estão sendo levados a pagar pela crise, por que a CUT e a CTB não colocam o conjunto desses sindicatos na mesma luta? Para isso, as assembleias de base são ferramenta fundamental para que os trabalhadores decidam os rumos da luta e levem até as últimas consequências, recuperando os sindicatos como ferramenta de luta nas mãos dos lutadores.
Por isso é necessário que a CUT e a CTB convoquem essas assembleias nos seus sindicatos, né? Porque isso é muito estratégico para fortalecer a greve dos Correios, através de uma só luta contra o projeto dos capitalistas e do governo. Bianca, e para finalizar, nós sabemos que o real interesse por detrás da privatização dos Correios é atender à vontade dos grandes monopólios imperialistas que são os donos da dívida pública brasileira. Por isso, como sempre dizemos aqui no programa, precisamos também lutar pelo não pagamento da dívida pública. Bião 4.0 vai ficando por aqui com essa edição especial sobre a importantíssima greve dos Correios no Brasil. E se você gostou do programa, curta e compartilha nas redes sociais e com seus amigos. E se você gosta das nossas ideias, acompanhe a gente através do Esquerda Diário. E se você acompanha o Esquerda Diário, ajuda a gente na nossa campanha financeira. A gente é uma mídia que não recebe dinheiro de nenhum patrão, de nenhum empresário. A gente é uma mídia independente, a gente precisa muito da sua ajuda para continuar existindo. Então, entra lá no nosso site e procura a campanha financeira para ajudar. Até a próxima. Até mais. Até a próxima, gente.